Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. Essa frase não foi dita por um influencer motivacional. Foi dita por um homem que pregou mais de 40 mil sermões, viajou quase 400 mil quilômetros a cavalo e literalmente transformou 2 nações inteiras. John Wesley, o homem que incendiou a Inglaterra e a América com um fogo que não era dele. E hoje, você vai descobrir o segredo por trás dessa frase que poucos realmente entendem. Porque Wesley não estava falando sobre estratégias de crescimento ou técnicas de oratória. Ele estava falando sobre algo muito mais valioso. Fique comigo até o final deste vídeo porque vou revelar os 5 princípios do fogo do Espírito Santo que John Wesley descobriu e que podem transformar completamente sua vida espiritual, seu ministério e sua influência no reino de Deus. Você quer se colocar em chamas? Você quer que pessoas venham te ver queimar? Lembre-se, toda glória seja dada a Deus. Vamos começar. Para entender a profundidade dessa frase, você precisa conhecer o homem por trás dela. John Wesley nasceu em 1703, na Inglaterra, em um lar profundamente religioso. Seu pai era pastor anglicano, sua mãe, Susanna Wesley, era uma mulher de oração incansável que educou 19 filhos com disciplina férrea e devoção radical. Wesley cresceu religioso, estudou em Oxford, tornou-se padre anglicano, era meticulosamente disciplinado, acordava às 4 da manhã para orar, jejuava regularmente, visitava prisioneiros, ajudava pobres. Mas havia um problema devastador. Wesley não tinha fogo. Ele tinha religião, mas não tinha vida. Tinha conhecimento teológico, mas não tinha poder espiritual. Ele seguia todas as regras, mas seu coração estava vazio. Em 1735, Wesley embarcou como missionário para a Geórgia, na América. Ele estava convencido de que iria converter os índios nativos e transformar a colônia. Foi um desastre total. Wesley fracassou miseravelmente. Seus sermões eram frios, legalistas, sem poder. As pessoas o evitavam. Ele se envolveu em conflitos, em um relacionamento desastroso e foi praticamente expulso da colônia. No navio de volta para a Inglaterra, durante uma tempestade violenta, Wesley teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Enquanto os passageiros ingleses gritavam de terror, achando que iam morrer, um grupo de moravianos, cristãos alemães, cantavam hinos com paz sobrenatural. Wesley ficou chocado. Ele, o padre religioso, estava apavorado, mas aqueles cristãos simples tinham algo que ele não tinha: certeza da salvação, paz com Deus, fogo interior. E você? Tem religião ou tem fogo? De volta à Inglaterra, Wesley estava quebrantado. Ele confessou em seu diário: "Fui para a América converter os índios, mas quem vai me converter?" Foi então que aconteceu o momento mais importante da vida de John Wesley. O momento de Aldersgate, quando o fogo desceu. 24 de maio de 1738, Rua Aldersgate, Londres. Wesley, relutante e deprimido, foi a uma reunião religiosa onde alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero ao livro de Romanos. Enquanto ouvia sobre a fé em Cristo, algo sobrenatural aconteceu. Wesley escreveu em seu diário estas palavras que ecoam pela eternidade: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte." Naquele momento, John Wesley não ganhou mais conhecimento teológico, ele ganhou fogo. O homem que havia pregado centenas de sermões sem poder, que havia atravessado o Atlântico para converter outros sem ele mesmo ser convertido, finalmente encontrou a chama que procurava. Mas aqui está o que poucos percebem. Wesley não buscou o fogo para ter experiências emocionais. Ele buscou o fogo porque sabia que sem ele, tudo era inútil. A partir daquele dia, Wesley se tornou uma nova criatura. Ele começou a pregar ao ar livre, algo escandaloso para um pastor anglicano da época. Multidões de milhares de pessoas vinham ouvi-lo.
Mineiros sujos de carvão choravam sob a convicção do Espírito Santo. Prostitutas abandonavam suas vidas de pecado. Bêbados se convertiam. Comunidades inteiras eram transformadas. O que mudou? Wesley tinha o mesmo conhecimento bíblico de antes. Tinha a mesma educação teológica, mas agora ele tinha fogo. E o fogo atrai. Por que as pessoas vinham ver Wesley queimar? Porque seres humanos são atraídos pelo fogo. Sempre foram. Desde que o primeiro homem viu uma chama dançando na escuridão, o fogo atrai olhares, atrai curiosidade, atrai multidões. Mas Wesley estava falando de um fogo diferente. Um fogo que não vem de técnicas humanas ou estratégias de marketing. Ele estava falando do fogo do Espírito Santo. E é sobre esse fogo que vamos falar agora. Princípio 1. Fogo autêntico atrai multidões. Pense comigo. Você já viu alguém acender uma fogueira em uma praia à noite? O que acontece? Pessoas que nem conhecem aquela fogueira começam a se aproximar. Crianças querem ver, adultos querem sentir o calor. Todos são atraídos naturalmente. Wesley não precisava fazer propaganda de suas reuniões. Ele não tinha equipe de marketing, não tinha redes sociais, não tinha sistema de som profissional. Mas quando ele pregava, 10 mil, 20 mil, até 30 mil pessoas vinham ouvi-lo ao ar livre. Por quê? Porque ele estava em chamas com o Espírito Santo. Aqui está a verdade incômoda que precisamos enfrentar. A igreja moderna está obcecada com métodos de atração, mas perdeu o fogo. Investimos em iluminação LED, em bandas profissionais, em sermões motivacionais empacotados, em estratégias de crescimento copiadas do mundo corporativo. E não há nada errado com excelência. Mas excelência sem fogo é apenas performance. Wesley pregava de cima de uma pedra, em campos abertos, debaixo de chuva, cercado por multidões hostis que jogavam pedras e ovos podres nele. Mas as pessoas vinham, e voltavam, e traziam outras. Por quê? Porque quando você está verdadeiramente em chamas com o Espírito Santo, você não precisa convencer ninguém a vir. Eles vêm porque sentem o calor de longe. Pense em Jesus. Ele nunca fez propaganda, nunca mandou imprimir panfletos, nunca alugou espaços estratégicos. Mas multidões o seguiam por dias, sem comida, só para ouvi-lo. Por quê? Fogo. Você quer saber se tem fogo de verdade? Faça esta pergunta. As pessoas procuram você espontaneamente para falar sobre Deus? Elas sentem algo diferente quando estão perto de você? Há uma atração espiritual inexplicável? Se a resposta é não, talvez você tenha religião, ativismo, conhecimento bíblico, mas não tenha fogo. E sem fogo, você vai passar a vida inteira tentando atrair pessoas com técnicas humanas, enquanto poderia atraí-las com a presença de Deus. Wesley conta a história de um de seus pregadores itinerantes que chegou a uma cidade onde ninguém o conhecia. Ele simplesmente ficou de pé em uma praça e começou a cantar um hino. Em 15 minutos, centenas de pessoas estavam ao seu redor. Ele não distribuiu panfletos, não gritou, não fez truques. Ele tinha fogo, e o fogo atrai. Se você quer que as pessoas venham até você para ouvir sobre Jesus, pare de tentar ser interessante e comece a buscar ser incendiado. Pare de copiar estratégias de crescimento e comece a buscar a unção do Espírito Santo. Porque pessoas podem resistir aos seus argumentos, mas não conseguem resistir ao fogo de Deus queimando em você. Wesley entendeu isso, e por isso ele disse: "Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar." Princípio 2. Fogo consome o portador antes de iluminar os outros. Segundo o princípio devastador, fogo consome o portador antes de iluminar os outros. Aqui está a parte da frase de Wesley que ninguém quer ouvir. Eu me coloco em chamas. Não foi Deus quem colocou Wesley em chamas à força. Wesley se colocou. Isso significa escolha, significa entrega radical, significa morrer para si mesmo. Você quer saber por que tão poucas pessoas têm o fogo do Espírito Santo hoje? Porque fogo dói.
Fogo consome. Fogo destrói tudo que é madeira, feno e palha na sua vida. Wesley acordava às 4 da manhã todos os dias, durante mais de 50 anos. Ele orava 2 horas antes de começar seu dia. Ele pregava 3, 4, 5 vezes por dia, viajava dezenas de quilômetros a cavalo em estradas lamacentas, debaixo de chuva, de frio, de calor escaldante. Ele foi agredido fisicamente múltiplas vezes, foi expulso de igrejas, foi caluniado, foi rejeitado pela própria esposa. Mas ele não parou, porque o fogo não deixava. Quando você realmente se coloca em chamas pelo Espírito Santo, você perde o controle da sua vida. Você não escolhe mais seus horários, você não escolhe mais seu conforto, você não escolhe mais sua reputação. O fogo escolhe por você. Paulo disse: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Isso não é poesia bonita, é morte. Morte do ego, morte das ambições pessoais, morte do controle. Você está disposto a ser consumido? Porque aqui está a verdade. Você não pode ter o fogo do Espírito Santo e continuar vivendo para si mesmo. Você não pode ter o fogo do Espírito Santo e continuar protegendo sua zona de conforto. Você não pode ter o fogo do Espírito Santo e continuar priorizando sua reputação, sua segurança financeira, sua conveniência. Fogo consome. Lembra da sarça ardente que Moisés viu no deserto? A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Mas Moisés foi consumido. Ele deixou de ser príncipe do Egito para ser pastor de ovelhas. Depois deixou de ser pastor para ser libertador. Depois deixou de ter vida própria para viver 40 anos no deserto com um povo rebelde. Moisés foi consumido pelo fogo de Deus. Wesley disse algo ainda mais radical: "Dê-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e não desejem nada senão a Deus, e eu abalarei o mundo." 100 homens consumidos, 100 tochas humanas, 100 pessoas que perderam suas vidas para ganhar o reino. Hoje temos milhões de cristãos confortáveis, que querem o fogo do Espírito Santo apenas para ter experiências emocionais nos cultos. Mas Wesley está dizendo: o fogo não é para você curtir, o fogo é para você ser consumido por ele. E quando você for consumido, aí sim você vai iluminar os outros. Pense numa vela. Para que a vela ilumine, ela precisa ser consumida. A cera derrete, o pavio queima, a vela diminui. Mas enquanto ela se consome, ela ilumina o ambiente inteiro. Você quer iluminar? Então prepare-se para ser consumido. Você quer que Deus use você poderosamente? Então prepare-se para perder sua vida. Isso não é negociável. É o caminho do fogo. Princípio 3. Fogo genuíno gera fogo em outros. Terceiro princípio transformador. Fogo genuíno gera fogo em outros. Aqui está algo fascinante sobre fogo natural. Fogo se espalha. Você não pode manter fogo contido. Se uma faísca cai na palha seca, a palha inteira pega fogo. Se o vento sopra, o fogo se espalha ainda mais rápido. O fogo de Wesley não ficou limitado a ele. Wesley treinou e enviou centenas de pregadores itinerantes. Esses homens, muitos sem educação formal, saíram pelas estradas da Inglaterra e da América pregando com o mesmo fogo. Eles não tinham salário garantido, não tinham segurança. Muitos foram perseguidos, presos, espancados. Mas eles foram. Por quê? Porque pegaram fogo. Um desses pregadores, Francis Asbury, foi enviado à América em 1771. Ele tinha apenas 26 anos. Asbury passou 45 anos viajando pela América selvagem, pregando em florestas, montanhas, atravessando rios perigosos, dormindo em cabanas primitivas. Ele percorreu mais de 450 mil quilômetros, pregou 16 mil sermões e ordenou mais de 3 mil pregadores. Quando Asbury morreu,
o metodismo tinha se tornado o maior movimento religioso da América. Fogo gera fogo. Wesley não apenas pregava, ele incendiava outros pregadores. E esses pregadores incendiavam comunidades inteiras. E você, está gerando fogo em outros ou está apagando a chama? Aqui está um teste simples. As pessoas ao seu redor estão se tornando mais apaixonadas por Deus ou mais religiosas e frias? Porque fogo genuíno é contagiante. Quando você está verdadeiramente em chamas, as pessoas ao seu redor começam a sentir calor espiritual. Elas começam a desejar o que você tem. Elas começam a buscar a Deus com a mesma intensidade. Wesley organizava suas igrejas em pequenos grupos chamados classes. Cada classe tinha 10 a 12 pessoas que se reuniam semanalmente para confessar pecados, orar uns pelos outros e se encorajar mutuamente. Esses grupos não eram apenas estudos bíblicos acadêmicos, eram fornalhas espirituais. As pessoas chegavam frias e saíam em chamas. Por quê? Porque fogo gera fogo quando pessoas se aproximam. Hoje, muitos cristãos estão isolados. Eles vão ao culto domingo, ouvem um sermão, voltam para casa e ficam sozinhos até o próximo domingo. Isso é impossível. Você não pode manter fogo aceso sozinho. Fogo precisa de combustível, oxigênio e proximidade com outras chamas. Se você está sozinho espiritualmente, seu fogo vai apagar. Não importa quão intenso você seja inicialmente. Wesley entendeu isso. Por isso ele insistia nos pequenos grupos. Por isso ele insistia na prestação de contas. Por isso ele insistia na comunhão intensa. Porque ele sabia, fogo gera fogo, mas apenas quando há proximidade. Se você quer manter seu fogo aceso e gerar fogo em outros, você precisa de pelo menos 3 coisas. Primeiro, proximidade intencional. Você precisa estar perto de outros cristãos em chamas, não apenas uma vez por semana, mas regularmente. Segundo, transparência radical. Você precisa abrir sua vida, confessar suas lutas, compartilhar suas vitórias. Fogo não cresce na superficialidade. Terceiro, responsabilidade mútua. Você precisa de pessoas que vão te perguntar: como está seu fogo? Você está buscando a Deus? Você está cedendo ao pecado? Wesley fazia essas perguntas aos seus pregadores toda semana. Ele não tinha medo de ser direto, porque ele sabia que fogo precisa ser alimentado constantemente. Fogo genuíno gera fogo em outros. Se você não está gerando fogo em ninguém, talvez você mesmo não esteja em chamas. E se está em chamas, mas isolado, seu fogo vai apagar eventualmente. Deus não nos criou para sermos tochas solitárias. Ele nos criou para sermos uma fogueira coletiva que ilumina a escuridão. Princípio 3. Fogo genuíno gera fogo em outros. Aqui está algo fascinante sobre fogo natural. Fogo se espalha. Você não pode manter fogo contido. Se uma faísca cai na palha seca, a palha inteira pega fogo. Se o vento sopra, o fogo se espalha ainda mais rápido. Fogo de Wesley não ficou limitado a ele. Wesley treinou e enviou centenas de pregadores itinerantes. Esses homens, muitos sem educação formal, saíram pelas estradas da Inglaterra e da América pregando com o mesmo fogo. Eles não tinham salário garantido, não tinham segurança. Muitos foram perseguidos, presos, espancados, mas eles foram. Por quê? Porque pegaram fogo. Um desses pregadores, Francis Asbury, foi enviado à América em 1771. Ele tinha apenas 26 anos. Asbury passou 45 anos viajando pela América selvagem, pregando em florestas, montanhas, atravessando rios perigosos, dormindo em cabanas primitivas. Ele percorreu mais de 450 mil quilômetros, pregou 16 mil sermões e ordenou mais de 3 mil pregadores. Quando Asbury morreu, o metodismo tinha se tornado o maior movimento religioso da América. Fogo gera fogo. Wesley não apenas pregava, ele incendiava outros pregadores.
E esses pregadores incendiavam comunidades inteiras. E você? Está gerando fogo em outros ou está apagando a chama? Aqui está um teste simples. As pessoas ao seu redor estão se tornando mais apaixonadas por Deus ou mais religiosas e frias? Porque fogo genuíno é contagiante. Quando você está verdadeiramente em chamas, as pessoas ao seu redor começam a sentir calor espiritual. Elas começam a desejar o que você tem. Elas começam a buscar a Deus com a mesma intensidade. Wesley organizava suas igrejas em pequenos grupos chamados classes. Cada classe tinha 10 a 12 pessoas que se reuniam semanalmente para confessar pecados, orar uns pelos outros e se encorajar mutuamente. Esses grupos não eram apenas estudos bíblicos acadêmicos, eram fornalhas espirituais. As pessoas chegavam frias e saíam em chamas. Por quê? Porque fogo gera fogo quando pessoas se aproximam. Hoje, muitos cristãos estão isolados. Eles vão ao culto domingo, ouvem um sermão, voltam para casa e ficam sozinhos até o próximo domingo. Isso é impossível. Você não pode manter fogo aceso sozinho. Fogo precisa de combustível, oxigênio e proximidade com outras chamas. Se você está sozinho espiritualmente, seu fogo vai apagar, não importa quão intenso você seja inicialmente. Wesley entendeu isso. Por isso ele insistia nos pequenos grupos, por isso ele insistia na prestação de contas, por isso ele insistia na comunhão intensa. Porque ele sabia, fogo gera fogo, mas apenas quando há proximidade. Se você quer manter seu fogo aceso e gerar fogo em outros, você precisa de pelo menos 3 coisas. Primeiro, proximidade intencional. Você precisa estar perto de outros cristãos em chamas, não apenas uma vez por semana, mas regularmente. Segundo, transparência radical. Você precisa abrir sua vida, confessar suas lutas, compartilhar suas vitórias. Fogo não cresce na superficialidade. Terceiro, responsabilidade mútua. Você precisa de pessoas que vão te perguntar: como está seu fogo? Você está buscando a Deus? Você está cedendo ao pecado? Wesley fazia essas perguntas aos seus pregadores toda semana. Ele não tinha medo de ser direto, porque ele sabia que fogo precisa ser alimentado constantemente. Fogo genuíno gera fogo em outros. Se você não está gerando fogo em ninguém, talvez você mesmo não esteja em chamas. E se você está em chamas, mas isolado, seu fogo vai apagar eventualmente. Deus não nos criou para sermos tochas solitárias. Ele nos criou para sermos uma fogueira coletiva que ilumina a escuridão. Princípio 4. Fogo verdadeiro enfrenta a oposição violenta. Aqui está algo que os pregadores motivacionais não vão te contar. Quando você está verdadeiramente em chamas com o Espírito Santo, você não vai agradar todo mundo. Na verdade, você vai incomodar muita gente. Wesley foi agredido fisicamente dezenas de vezes. Em uma ocasião, uma multidão furiosa o arrastou pelas ruas, tentando matá-lo. Em outra ocasião, jogaram um touro bravio contra a multidão que o ouvia pregar. Ele foi expulso de igrejas, foi caluniado em jornais, foi chamado de herege, de fanático, de louco. Seus pregadores foram presos, alguns foram espancados até quase morrer. Muitos perderam seus empregos, suas famílias, suas reputações. Mas eles não pararam. Por quê? Porque fogo verdadeiro não pode ser apagado por oposição. Pense nisso. Quando você tenta apagar uma fogueira soprando, o que acontece? A fogueira fica maior. A oposição que Wesley enfrentou não apagou seu fogo, espalhou. Por que será que tantos cristãos modernos não enfrentam oposição? Talvez porque não temos fogo suficiente para incomodar ninguém. Nós domesticamos o Evangelho, tornamos Jesus palatável, transformamos a mensagem da cruz em autoajuda espiritual. E aí, ninguém nos persegue, porque não representamos ameaça alguma ao reino das trevas. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Ele não disse se talvez o mundo vos odiar, ele disse quando. Porque fogo verdadeiro expõe trevas, e trevas odeiam luz.
Quando os apóstolos foram presos e açoitados por pregar sobre Jesus, qual foi a reação deles? Atos 5:41 diz: "E eles se retiraram da presença do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome." Eles se alegraram por serem perseguidos. Por quê? Porque perseguição é a confirmação de que seu fogo é genuíno. Se você pode viver sua fé cristã sem nunca ser questionado, sem nunca ser criticado, sem nunca ser mal interpretado, talvez você esteja vivendo uma versão diluída do cristianismo. Fogo verdadeiro incomoda. Fogo verdadeiro expõe pecado. Fogo verdadeiro confronta a injustiça. Fogo verdadeiro não se curva à cultura. Wesley pregava contra a escravidão em uma época em que isso era extremamente impopular. Ele escreveu panfletos denunciando o comércio de escravos, mesmo sabendo que isso lhe custaria apoio financeiro e político. Ele pregava contra alcoolismo, contra jogo, contra a exploração dos pobres. Ele não estava tentando ser politicamente correto. Ele estava em chamas com justiça divina. E por isso enfrentou oposição feroz. Mas aqui está o paradoxo lindo. A mesma oposição que tentou destruir Wesley acabou espalhando sua mensagem ainda mais. Quando os jornais atacavam Wesley, mais pessoas ficavam curiosas e iam ouvi-lo. Quando autoridades o prendiam, mais pessoas se convertiam. Quando multidões o agrediam, mais pregadores se levantavam. Se você está enfrentando oposição por causa da sua fé, não desanime. Você está no caminho certo. Se as pessoas estão incomodadas com sua paixão por Jesus, você está queimando direito. Se você perdeu amizades, oportunidades, conforto por causa do Evangelho, você está em boa companhia. Wesley, Paulo, Pedro, Estevão e o próprio Jesus enfrentaram oposição violenta, porque fogo verdadeiro não pode coexistir pacificamente com trevas. Ou a luz expulsa as trevas, ou as trevas tentam apagar a luz. Mas boas notícias: trevas nunca vencem a luz. Nunca. Princípio 5. Fogo do Espírito precisa ser constantemente alimentado. Este é talvez o princípio mais negligenciado. As pessoas querem ser incendiadas em um momento de avivamento e depois nunca mais alimentar fogo. Não funciona assim. Imagine que você acende uma fogueira no seu quintal. Linda, intensa, chamas altas. Mas depois você vai dormir e esquece da fogueira. O que acontece na manhã seguinte? Cinzas frias. Wesley entendeu que fogo espiritual precisa ser alimentado diariamente. Por isso ele tinha disciplinas rigorosas que praticou durante mais de 50 anos, sem exceção. Ele acordava às 4 da manhã, orava 2 horas, lia a Bíblia sistematicamente, jejuava 2 vezes por semana, pregava constantemente. Estava sempre em comunhão com outros crentes em chamas. Isso não era legalismo, era alimentação de fogo. Paulo disse a Timóteo: "Não negligencie o dom que há em você. Mantenha acesa a chama do dom de Deus." Mantenha-a acesa. Isso é ativo, não passivo. Você não mantém fogo aceso desejando que ele continue. Você mantém fogo aceso colocando mais lenha. O que você está fazendo diariamente para alimentar seu fogo espiritual? Porque aqui está a realidade dura. Você pode ter uma experiência poderosa com Deus hoje, mas se você não alimentar esse fogo, em 3 meses você estará frio novamente. Wesley conta em seu diário sobre pregadores que começaram em chamas, mas depois relaxaram em suas disciplinas espirituais. Ele escreveu: "Vi muitos pregadores que começaram como tochas ardentes, mas porque pararam de buscar a Deus com intensidade, se tornaram velas fracas e, eventualmente, se apagaram completamente." Isso é assustador, mas é verdade. Wesley identificou vários combustíveis essenciais para manter o fogo aceso. Primeiro, comunhão íntima com Deus através de oração constante, não orações rápidas e superficiais, mas tempos prolongados de intimidade com o Pai. Segundo, imersão nas Escrituras. Wesley lia a Bíblia inteira múltiplas vezes por ano. Ele dizia: "Sou um homem de um livro só." Terceiro,
comunhão com outros crentes em chamas. Como já falamos, brasas isoladas esfriam. Quarto, testemunho constante. Quando você fala de Jesus regularmente, seu fogo aumenta. Quando você para de falar, seu fogo diminui. Quinto, obediência radical. Cada vez que você obedece a Deus em algo difícil, você joga lenha no fogo. Cada vez que você desobedece, você joga água. Muitos cristãos hoje estão correndo de conferência em conferência, de avivamento em avivamento, tentando pegar fogo novamente. Mas o problema não é falta de experiências. O problema é falta de disciplina para manter o fogo aceso entre as experiências. Wesley teve sua experiência de Aldersgate em 1738. Ele poderia ter vivido dessa experiência pelo resto da vida, contando a história repetidamente. Mas ele não fez isso. Ele alimentou aquele fogo todos os dias, durante 53 anos, até morrer aos 88 anos. E quando morreu, ele ainda estava em chamas. Se você quer manter o fogo do Espírito Santo aceso na sua vida, você precisa de um plano intencional. Você precisa decidir: que horas vou acordar para buscar a Deus? Quanto tempo vou passar em oração diária? Como vou ler a Bíblia sistematicamente? Com quem vou me encontrar regularmente para a prestação de contas espiritual? Essas não são questões opcionais, são questões de vida ou morte espiritual. A boa notícia é: Deus quer que você esteja em chamas ainda mais do que você quer. Ele não está segurando o fogo, Ele está oferecendo. Mas você precisa se posicionar para receber e manter. Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Se você quer fogo, peça. Se você quer manter o fogo, continue pedindo. Se você quer queimar intensamente, passe tempo na presença do Deus que é fogo consumidor. Fogo do Espírito não se mantém sozinho, precisa ser alimentado constantemente. E se você está disposto a pagar o preço das disciplinas espirituais, você pode queimar intensamente pelo resto da sua vida, como Wesley queimou. Então, depois de tudo que falamos, a pergunta final é: como você pode se colocar em chamas hoje? Não em teoria, na prática. Primeiro passo: reconheça sua necessidade. Se você está satisfeito com sua vida espiritual morna, você nunca vai buscar fogo. Wesley só buscou fogo quando reconheceu que estava vazio. Pergunte a si mesmo agora: estou realmente em chamas ou estou apenas religioso? Segundo passo: peça com desespero. Não ore pedindo fogo como quem pede uma opção extra. Ore como quem está se afogando e precisa de ar. Wesley orou por meses antes de Aldersgate. Ele chorou, ele se humilhou, ele implorou. Terceiro passo: remova obstáculos. Fogo não queima em madeira molhada. Se há pecado não confessado, amargura, idolatria, materialismo na sua vida, o fogo não vai pegar. Confesse, arrependa-se, abandone. Quarto passo: posicione-se na presença de Deus. Fogo vem da presença de Deus. Se você não está passando tempo com Ele, você não vai pegar fogo. Decida agora: quanto tempo por dia você vai passar buscando a presença de Deus? Quinto passo: comprometa-se com disciplinas que alimentam fogo. Oração diária, leitura bíblica, jejum regular, comunhão com outros crentes em chamas, testemunho constante. Não negocie, não faça meia entrega. Sexto passo: espere oposição e persevere. Quando o fogo vier, haverá custo. Pessoas vão se afastar, oportunidades mundanas vão desaparecer. Conforto vai ser desafiado. Mas vale a pena. Eternamente vale a pena. Wesley pregou seu último sermão poucos dias antes de morrer, aos 88 anos. Ele mal conseguia ficar de pé. Sua voz estava fraca, mas ele pregou sobre o fogo do Espírito Santo, porque ele queimou até o último suspiro. E você, vai queimar ou vai apenas existir? Vai se colocar em chamas ou vai viver uma vida cristã mediana, esquecível, sem impacto? Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas inflamáveis. Pessoas dispostas a serem consumidas para que outros vejam a luz. Pessoas dispostas a perderem suas vidas
para ganharem o reino. Eu te desafio agora. Pare este vídeo, ajoelhe-se onde você está e ore esta oração. Deus, eu me coloco em chamas. Queima tudo em mim que não é teu. Consome meus planos, meu conforto, minha reputação. Eu quero ser uma tocha para a tua glória. Não importa o custo. Não importa a oposição. Eu escolho o fogo. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se do que Jesus disse: vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse aceso. Deus quer que você esteja em chamas mais do que você mesmo quer. Ele está pronto. A pergunta é: você está? Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 88 anos. Suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele viveu em chamas, morreu em chamas e deixou um rastro de fogo que transformou o mundo. Hoje, mais de 200 anos depois, o movimento que Wesley iniciou conta com mais de 80 milhões de metodistas e outros movimentos influenciados por ele ao redor do mundo. Universidades foram fundadas, hospitais foram construídos, escravidão foi combatida, milhões encontraram Jesus. Tudo porque um homem se colocou em chamas. E se você fizesse o mesmo? E se você parasse de viver uma vida cristã mediana e se entregasse completamente ao fogo do Espírito Santo? Quantas vidas seriam transformadas? Quantas pessoas viriam para ver você queimar? Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário agora dizendo: eu escolho fogo. Isso vai servir como um compromisso público, algo que você vai lembrar nos dias difíceis. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo agora, porque o mundo está morrendo na escuridão e Deus está procurando tochas humanas dispostas a iluminar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo profundo sobre vida cristã radical, avivamento e transformação espiritual. Porque nós não fazemos conteúdo raso aqui. Nós cavamos fundo, nós desafiamos, nós provocamos fogo. Vou terminar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Senhor, acenda neles o fogo do Teu Espírito Santo. Que eles não sejam mais os mesmos. Que eles se tornem tochas ardentes que iluminam a escuridão ao seu redor. Dá-lhes coragem para pagar o preço. Dá-lhes perseverança para manter o fogo aceso. E usa-os poderosamente para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, o mundo não vem ver cinzas frias. O mundo vem ver você queimar. Então, queime. Eu me coloco em chamas e o povo vem ver para me queimar. John Wesley.